Você acompanhou o caso das meninas que divulgaram um vídeo zombando de uma colega de classe porque ela tinha 40 anos e que ela não deveria estar na faculdade ou alguma coisa assim? E esse vídeo foi divulgado no Close Friends, mas depois acabou se tornando público e gerou aí uma ampla discussão sobre o tema etarismo. O que você achou desse vídeo? Vamos comentar um pouquinho? Eu sou Roberto Sabino, sou professor e empreendedor e quero trazer aqui um pouco das possíveis visões do mercado acerca deste tema e também quero trazer aqui algumas dicas práticas para a gente tentar melhorar o nosso posicionamento em relação a esse tema e a gente faz isso logo depois da vinheta. O tema é bastante polêmico e a gente precisa pensar com calma nessa questão, a questão do etarismo. Eu poderia simplesmente começar a falar do tema aqui, mas a primeira coisa que eu queria ressaltar é: a gente não pode crucificar essas meninas que provavelmente não têm a menor noção da bobagem que elas falaram. Elas provavelmente não conseguem compreender a dimensão da bobagem que elas falaram. Então, uma outra coisa é, vamos também dar uma possibilidade de que elas aprendam com essa situação. Por isso que eu não vou divulgar os vídeos aqui, né, que relacionam e que mostram o vídeo das meninas falando sobre a colega de sala. Não acho certo divulgar a imagem delas, até porque isso foi algo feito de uma forma muito amadora e provavelmente ao longo da vida essas meninas vão aprender que a gente não pode utilizar de uma forma assim totalmente gratuita a idade de uma pessoa para dizer o que ela pode ou não pode fazer. Por outro lado, o tema etarismo ele pode também esconder outras coisas, como, por exemplo, profissionais que estão em uma área errada. Talvez. Se eu perguntasse, por exemplo, a empresa onde você trabalha discrimina pessoas com determinada idade? É muito provável que pessoas que trabalham em empresas médias ou grandes acabem tendo a impressão de que sim, há uma certa discriminação. Por quê? Porque empresas grandes, elas têm uma cultura que ela é muito voltada para o resultado. Estamos falando aqui, claro, de empresas que visam lucro e no meio dessas pessoas que formam a empresa, desses itens da cultura, o resultado começa a ter um peso muito grande e isso faz com que as pessoas acabem levando a cultura da empresa para que seja uma cultura totalmente voltada para resultados. E esse tema etarismo, ele entra na seguinte questão, que muitas vezes os jovens acham que eles estão com a razão, que eles têm maior conhecimento da tecnologia, e outras vezes as pessoas mais experientes acham que não, os jovens não têm razão, as pessoas mais experientes é que sabem conversar melhor, e talvez exista um pouco de verdade em cada um dos pontos, e por isso que o equilíbrio seria o mais interessante. Mas no final das contas, e se a gente mudar a pergunta? E se a gente disser, a empresa onde você trabalha utiliza a idade como parâmetro para escolher as melhores pessoas para cada tarefa? Isso pode até ser uma coisa positiva, onde, dependendo da tarefa, eu vou precisar de uma pessoa mais experiente em outras tarefas, eu preciso de alguém que está mais começando, que tem menos vícios naquela área de atuação e que vai acabar, talvez, entregando um resultado melhor. E aí a gente pode, sim, procurar esses tipos de ajustes. Sabino, o que você está falando? Dá um exemplo. Eu vou dar o exemplo das universidades. É muito comum, por exemplo, que professores tenham, numa pós-graduação, por exemplo, já tenham uma idade um pouco mais alta. Por quê? Porque são pessoas que têm que ter mais experiência de trabalho para poder
transferir essa experiência, que são pessoas que já viveram mais coisas, né, no mercado de trabalho, que acabam se adequando melhor a esta atividade de ser professor, por exemplo, em uma pós-graduação. Na graduação também, mas a pós-graduação, como normalmente é mais voltada para o mercado de trabalho mesmo, no dia a dia, precisa de alguém mais prático, então acaba tendo mais essa característica, e possivelmente um candidato a professor que tenha uma idade um pouco mais alta leve vantagem em relação a um candidato muito mais jovem, até por uma questão de credibilidade da faculdade. E quando a gente pensa nesse cenário, normalmente a gente não fica muito constrangido, porque privilegiar o profissional mais velho em detrimento do profissional mais novo parece algo relativamente normal nesse cenário. Mas em outros cenários, quando a gente pensa, por exemplo, num programador iniciante ou numa programadora iniciante, acaba sendo estranho de fechar as portas para um profissional mais experiente, mesmo que ele esteja mudando de área, e isso gera uma certa comoção. Mas a gente precisa pensar, primeiro de tudo, será que não tem uma certa adequação à área? Se eu perguntasse, você acha que a idade faz diferença para um profissional? A resposta para essa pergunta, se a gente tirar ao lado a questão da discriminação, ela pode ser uma resposta mais completa, ou ela pode ser uma resposta mais justa até. A idade, algumas vezes, pode sim fazer diferença. E às vezes vai ser para um profissional mais jovem, às vezes para um profissional mais velho, mais experiente, e às vezes é indiferente. E aí, nesse momento que é indiferente, a gente tem que entender que não é a idade que vai determinar. É claro pra gente, é muito óbvio pra gente que uma pessoa de 40 anos tem muita coisa para fazer na vida profissional ainda e que ele deve sim investir em fazer uma faculdade, com certeza. Mas para uma pessoa muito jovem que está ali nos seus 17, 18 anos, começando a fazer uma faculdade, talvez ele não consiga entender essa naturalidade que uma pessoa de 40 anos pode sim estar numa faculdade. Agora, também é verdade dizer que provavelmente em uma sala de faculdade você vai encontrar muito mais pessoas próximos dos seus 18, 20 anos que pessoas próximas dos 40 anos. Então existe uma adequação também para as pessoas que estão em ambientes que são dominados, entre aspas, por pessoas de idades diferentes, e a gente também tem que entender um pouco isso. Aí vem a pergunta, isso é justo? E essa daqui é a parte mais complexa desse vídeo, porque a gente pode simplesmente dizer que o mundo corporativo não é justo, e eu, pessoalmente, já aceito isso com uma certa naturalidade, mas eu percebo que existem muitos profissionais que querem buscar a justiça dentro do mundo corporativo, e eu poderia dizer que a gente deveria aqui separar empresas pequenas, médias e grandes. Por que eu estou falando isso? Com um certo tempinho de estrada, a gente percebe o seguinte: as empresas grandes, realmente, elas precisam de mais regras, de mais normas, elas têm mais burocracia, e isso é natural. E eu não estou falando isso por causa das empresas onde eu trabalhei. Eu estou falando isso por causa de empresas para as quais eu prestei serviço, empresas nas quais eu conheço as pessoas para as quais eu dou mentoria, e elas me contam como são as empresas, e existe mais ou menos um padrão. Empresas muito grandes têm regras mais rígidas, precisa colocar parâmetros, e às vezes a idade entra como um parâmetro, por exemplo, para promoções, para cargos de gestão. Pode ser para mais, para menos. E isso acaba sendo uma regra. Empresas médias, elas já estão num ponto em que elas precisam ter algumas regras, mas elas ainda carregam um pouco da cultura dos seus fundadores, dos seus principais colaboradores, e isso talvez amenize um pouco a questão dessa burocracia.
As empresas menores, elas são muito mais diversas. Existem empresas pequenas que têm muita regra, que têm muita injustiça, e existem empresas pequenas que são mais parecidas com uma família, talvez, ou que são mais parecidas com um ambiente muito mais tranquilo, muito mais agradável, porque as empresas pequenas normalmente elas refletem a cultura dos seus fundadores e também dos seus principais colaboradores. Mas como são poucas pessoas, isso normalmente se ajusta um pouquinho melhor. Eu, particularmente, não acho que a gente consiga buscar justiça no mercado corporativo, principalmente quando falamos de empresas que visam lucro. Mas buscar aquilo que se adequa melhor para a gente pode ser algo importante. Então, se você está procurando uma posição em uma empresa grande porque é algo que você acha que é importante, provavelmente você vai ter que ter um pouco mais de tolerância a regras que pareçam injustas, como, por exemplo, não vamos promover alguém acima de tal idade. Ou não contratamos ninguém abaixo de tal idade. Ou pior, não contratamos ninguém acima de tal idade. Essas coisas acabam virando regras porque a cultura do dia a dia, na empresa muito grande, ela não consegue sobreviver à diversidade das pessoas que estão ali. E isso acaba trazendo aí uma cultura que é muito mais regida por normas que estão escritas em algum papel. E provavelmente, se você está, por exemplo, trocando de área, você está mudando para a área de tecnologia, por exemplo, talvez um caminho mais interessante seja buscar empresas menores, onde você consiga uma primeira experiência e dali, com um pouquinho mais de experiência, talvez você consiga ir para empresas maiores, já com experiência, vencendo essa barreira da idade. Se você tiver, por exemplo, trocando de área já com uma idade um pouquinho mais alta, coisa que é muito comum hoje em dia, principalmente na área de tecnologia. Acho que vale a pena todas essas reflexões e vale a pena também pensar que é muito mais fácil a gente tentar se ajustar do que tentar simplesmente buscar a justiça. Agora, um outro ponto é o que você está fazendo para mudar esse cenário. O que você pode fazer para mudar esse cenário? Talvez se colocar na posição de vítima, eu tenho uma idade mais alta e as empresas não me dão oportunidade, talvez tire oportunidades de você procurar outras opções, outros tipos de empresas, talvez adequar o cargo para o qual você está aplicando nos processos seletivos, um cargo que exija um pouquinho mais de maturidade, mesmo que não precise de conhecimentos específicos daquela área, um cargo que possa refletir um pouco a maturidade de um profissional, ou até procurar tipos de cargos diferentes, como a gente acabou vendo que o professor normalmente vê, o professor, a professora, de graduação, pós-graduação, sofre menos esse problema de idade justamente porque é uma profissão que acaba beneficiando os profissionais mais experientes. Vale a pena buscar ajustar a sua conduta e aquilo que você está procurando, em vez de só colocar o ponto de que, não, na minha idade não dá. Vamos lá, vamos fazer. A gente consegue, a gente vence as barreiras e dessa forma a gente está ajudando outras pessoas a conseguirem fazer isso também. Um abraço, até o próximo vídeo.